foi especial porque, de certa forma, como eu acabei de iniciar o curso, né, o curso para concursos, então eu me vi assim bastante suprida em termos de informações gerais e saber especificamente o que eu tenho que estudar. O que mais achei interessante, o que eu mais achei legal, foi ter ouvido muitos assuntos que eu vi em aula com os professores, não só com o professor Flávio, aqui no meio das discussões. Apesar de eu ter tido poucas aulas de central de concurso ainda, comecei agora a ter aula, mas eu já vi bastante assunto no meio das discussões. E trazer aquelas coisas que a gente ouve em sala para trazer para o mundo real, ver casos de coisas reais, que acho que ajuda, né, a você absorver um pouco melhor a informação. Mas aqui deu uma ampla visão de quanto é importante, de acordo com as questões, a gente realmente se aprofundar e não ter preguiça de estudar. Olá, tudo bem? O nosso debate de hoje é sobre direito internacional, tratados de direitos humanos e o direito penal. O nosso convidado de hoje é o professor Fernando Fernandes, professor doutor pela Universidade de São Paulo. O professor Rodrigo Castelo, professor de Direito Penal, doutorando pela Universidade Federal de Buenos Aires. Vamos ver o que aconteceu. O tema de hoje, então, é Direito Internacional, a Constituição e a Norma Penal. O que é Direito Internacional? Direito Internacional é um ramo do direito que tem, modernamente falando, uns 500 anos de história. E por que Direito Internacional? Porque Direito Internacional é um ramo do direito que aparece numa Europa dos séculos XIV, XV e XVI, para responder uma necessidade política. A necessidade política que nesse período se formavam os chamados Estados Nacionais da Europa, que são esses modelos políticos que nós temos ainda hoje. Então, começa com Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, seriam os primeiros grandes países aí com essa estrutura, e que finaliza esse processo no século XIX, na Europa, com o surgimento da Alemanha, da Itália, assim por diante. Então, a necessidade de se estabelecer as relações jurídicas dos Estados além fronteiras é que provoca o nascimento do direito internacional. O direito internacional aborda praticamente tudo. Por que aborda praticamente tudo? Porque tem razão da desterritorialização. Está se discutindo união homoafetiva. É tema de direito brasileiro, né? Direito de família, tal, Constituição, tal. Tenho certeza, também pesquisei isso, tá? Mas se eu for entrar no site, alguma coisa, tal, eu vou achar alguma norma da ONU, alguma resolução da ONU, algum acordo internacional, alguma coisa que regula sobre o assunto, alguma doutrina. Ou seja, eu quero dizer é que hoje eu diria que há um desaparecimento, no meu entendimento, simbólico e político da ideia de fronteira. Praticamente todos os temas que são aparentemente nacionais, que são internacionais, e os temas que são aparentemente internacionais são nacionais. Os nacionais estavam pregados a uma ideia de soberania tradicional dos séculos XIV e XV, defesa do Estado, integridade do território, do poder do governante sobre o território, ordenamento jurídico, tá certo? E aqueles temas internacionais. Navegação de rio internacional, certo? Vou dar um exemplo, um nome qualquer, Rio de Birigui, corta Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, não sei se tem esse nome desse rio, né? Mato Grosso, o rio percorreu, foi até o Panamá. Então, naturalmente, um Estado só não vai ter autoridade para administrar o rio todo. Então, havia uma necessidade de ser construído internacionalmente algum tipo de administração de acordo para administrar, em face da questão geográfica do rio. Também, uma coisa é mais outra coisa é mais internacional. Então, o direito internacional é muito nítido de distinção com o direito nacional, porque as questões territoriais eram nítidas, porque elas estavam ligadas ao aspecto físico. Questão meramente física. Né? Ou seja, entrei pela porteira, entrei no Estado brasileiro. Né? Isso aí, tem
sair do Estado brasileiro, ponto final. Esse quadro aí, como eu vejo em linhas gerais, direito internacional, que está ainda ligado ao direito. Um conjunto de normas, de princípios, de estudos, de fundamentos ligados à ideia jurídica. Isso está ligado a uma ideia jurídica, está ligado a uma ideia de valoração. Isso está ligado à ideia de valoração, está ligado a uma ideia de reprovação e aprovação, porque o jurídico é pautado por isso, numa aprovação e por uma reprovação, e por uma valoração, porque quanto mais tem valores, ou a aprovação é maior ou a reprovação é maior, quanto menores a aprovação e a reprovação são menores, não é isso? O jurídico, assim, ele é uma questão de valoração de comportamentos e de situações, e dessas valorações tem uma gradação de maior ou menor aprovação. Então, o direito internacional está nessa linha, dentro de relações internacionais, relações entre Estados tradicionalmente e outros assuntos que vão sendo agregados. Então, há um crescimento de princípios e normas que aparentemente eram só internacionais e passam a ser nacionalizados sistemas através da Constituição. Então, hoje, a valorização do ser humano no campo internacional se deu pelos movimentos democráticos que vários países passaram e que levam esse reflexo no campo internacional. E aí, então, eu diria que, no caso brasileiro, um dos reflexos do ponto de vista jurídico é justamente a questão dos tratados de direitos humanos. Você tem a regra agora do artigo 5º, parágrafo 3º. A mídia divulgou bastante, em 2008, o crime do casal Nardoni. E os advogados, na verdade, não sei se vaidade, porque é complicada a situação, eles apareceram na mídia e falaram que iam cutucar autoridades internacionais, o Tribunal Penal Internacional. Agora, eu não sei se é muito exagerada essa tese deles, né? Mas eu gostaria de saber, o Tribunal Penal Internacional ele não é subsidiário, ou seja, ele só vai atuar se o Estado for omisso, alguma coisa, ele poderia fazer isso ou não? Em razão, não só da Declaração dos Direitos Humanos de 48, que a declaração é uma resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU. Resolução do campo internacional é o nome que se dá genericamente para as chamadas leis internacionais. Se isso cair em concurso, toma cuidado. Não existe, formalmente falando, a expressão lei internacional. Isso é coisa de jornal. A questão da mídia que fala isso. Ou os políticos falam em geral. O país, sei lá, autorizou a invasão do país. Isso fere as leis internacionais. Até outro dia eu vi o Papa também falando isso aí. Não, porque aprovaram a Constituição Europeia e fere as leis internacionais, as leis cristãs. Não, as cristãs podem ser. E aí a autoridade é dele, obviamente, né? Não estou aqui, quem sou eu. Mas as leis internacionais, se ele ligasse para mim, posso pensar esse assunto, né? Então veja bem, porque a expressão lei internacional formalmente não existe. Existe a resolução. A resolução, no direito administrativo, no outro significado, é mais para indicar uma modalidade de ato administrativo, ato normativo, que está dizendo, né? No campo internacional, a resolução é um nome que você dá genericamente para todas as normas aprovadas pelas organizações internacionais, que são, aspas, as leis internacionais. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 é uma resolução que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, uma lei internacional, aspas. Certo? Bom, então aí eu poderia entender que sim, que foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o tema ficou importante. Mas ele ficou importante formalmente, porque até então não se tinha, isso tem um documento jurídico em que contemplasse esse conjunto de direitos humanos, ou que são direitos humanos de uma maneira clara, etc. A nossa Constituição, no artigo 5º, lá do inciso 47, ela diz que não haverá penas de morte e de prisão perpétua. Agora, de caráter perpétuo, que é mais que prisão perpétua, não é? Aí, muito bem, temos isso do lado e temos o artigo 60, no parágrafo 4º, que fala das emendas, como nós sabemos, que diz o seguinte, que nós não podemos ter nenhum tipo de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Então, eu não posso fazer nenhuma emenda que venha retirar direitos e garantias individuais. Ok? Então, foi feita a nossa Constituição. Nós sabemos muito bem que o artigo 5º é praticamente uma cópia do Pacto de São José. Parece que na hora de fazer lá os direitos humanos, o pessoal estava meio cansado. Falou, tem esse pacto aqui, dá uma olhadinha, não é? Fomos lá e praticamente copiamos o Pacto de São José. E aí o que acontece? Se
Você tem, então, uma norma constitucional que dá determinados direitos e garantias individuais para nós. Concorda com isso? Temos lá direitos. E dentre essas garantias eu tenho o direito de, como brasileiro, dentro do meu território, não ser condenado à prisão perpétua e não ter pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada, lá nos tempos do 84, inciso 19, que vai falar no caso justamente de guerra declarada, etc. Tudo bem. Tem também um outro dispositivo, lá no 52, 53, artigo 5º, que vai dizer que não haverá extradição do brasileiro nato. Tudo bem? Então eu tenho a garantia de, como brasileiro nato, não ser extraditado, não ter pena de morte e não ter prisão de caráter perpétuo. Muito bem. E tem uma emenda constitucional que diz que não pode ter nenhuma emenda tendente a abolir o direito meu. Fizemos a Constituição em 1988. Em 98, viajamos lá e fazemos o nosso pacto, o nosso contrato, o Tribunal Internacional de Roma. Tribunal este que impõe a possibilidade de pena de morte, se não me engano, e penas de caráter não perpétuo podem ser revisadas, mas há pouco. Então é quando se entender que a pessoa não se recuperou, ela pode ser renovada, pode virar de caráter perpétuo. E o Brasil então assina esse tratado esse que teria que ser assinado sem reservas, não é? Não pode assinar com reserva. E o Brasil então se compromete a extraditar criminosos que incorram nos crimes XYZ de tratados internos e externos. A grande questão é a seguinte: eu faço uma emenda onde está dizendo que o Brasil se submete a regras de tribunal internacional. Tribunal este que obriga que ele extradite o criminoso para que ele vá até lá ter pena de morte ou prisão perpétua. A questão é a seguinte: esta emenda constitucional que impõe uma obrigação ao Brasil de extraditar todo e qualquer criminoso de natureza internacional, não é? Para que ele seja punido lá por um crime internacional, não seria uma norma que feriria o próprio texto constitucional? Quer dizer, será que nós não temos uma inconstitucionalidade dentro da Constituição? Não, eu acho que tem, se a gente for fazer uma análise bem informal, assim, politicamente, se tem uma regra na Constituição que fala que o Brasil é obrigado a seguir as normas dos tribunais internacionais, dos tribunais, aí eu pensaria o seguinte: a princípio, se nós tivéssemos dentro da Constituição duas normas antagônicas, né? Talvez seria o seguinte: não pode se aprovar nenhuma emenda que retire os direitos e garantias ou ameaças de direitos individuais, à exceção daqueles casos dos crimes que o Brasil lá é signatário dos tribunais internacionais, a não ser as regras que estão. Agora, se você tiver uma interpretação assim, não, a regra vem simplesmente de um tratado e fere a Constituição, embora o tratado seja de direitos humanos, eu ainda acho que prevalece a Constituição no caso brasileiro, por direito. Então, nesse caso, o brasileiro poderia, até por uma via de exceção, entrar com contra de constitucionalidade Algo do tipo para dizer, exigir olha, a não extradição. exatamente. Aí qual é o problema? O problema é que gera para o país internacionalmente uma responsabilidade, porque ele não está cumprindo o acordo que ele se comprometeu, que ele segue com os outros países. Então, o cidadão não é extraditado, vamos dizer, mas o país pode responder perante outros conforme as sanções internacionais, que é outra questão. A hierarquia da norma penal internacional, dos direitos humanos, o que o Supremo pensa disso? É uma questão muito importante para o concurso, né, na área de direito penal e constitucional. É o seguinte: em primeiro lugar, temos que saber que temos quatro correntes a respeito da hierarquia dos tratados. A primeira corrente, ela é supraconstitucional, acima da Constituição. Segunda corrente, constitucional. Essa é a ideia da professora Fábio Provezan. A Constituição Argentina, muito importante também, status constitucional. A terceira corrente, infraconstitucional e supralegal. E a última corrente, a quarta corrente, a paridade com lei federal. Então, supraconstitucional, constitucional, infraconstitucional e supralegal e legal. Agora, e aí? É isso que despenca, né? Para responder essa problemática, a emenda constitucional 45
de 8/12, né, de 2004, ela acrescentou o parágrafo 3º, o artigo 5º da Constituição da República, que fala do quórum de emenda, né? Todas as casas, 3/5, 2 turnos, muito bem. Só que o STJ, numa ação constitucional de habeas corpus número 18, quem estiver anotando aí, ó, 18799, foi em maio de 2006. O que acontece? O ministro José Delgado, ele confirmou a emenda constitucional. Beleza, STJ. E o STF? O STF teve um julgado clássico, que é um recurso extraordinário que está caindo, né? Isso é muito importante. É o 466341. Ele foi julgado no dia 22/11/2006. Mas o que está prevalecendo hoje é a supralegalidade. Esse voto foi muito clássico, recurso extraordinário, né? Agora, uma coisa é certa, né? O Supremo Tribunal Federal, ele teve que se manifestar com relação a isso, a prisão por dívida, isso também é muito importante, né? E quais são os efeitos daí? Temos que saber dos efeitos também. Por quê? Porque a Constituição da República, artigo 5º, inciso 67, fala da prisão do depositário fiel e fala da prisão do devedor de alimentos. Está na Constituição. O Pacto de São José. O Pacto de São José, ele é um pacto, é um tratado de direitos humanos. Acontece que a grande discussão se tinha valor de norma constitucional ou não, era um problema não de natureza material, mas um problema de natureza formal. A sua incorporação foi uma incorporação nos moldes do tratado comum, como o professor Fernando explicou para nós. Porque então você tem, até a emenda 45, que determina um procedimento de votação como emenda, os tratados eram incorporados por decreto. Apesar da sua natureza de direitos humanos, eles eram incorporados por decreto. Como é que você pode ter uma norma que é incorporada por decreto e passa a ter valor, sob o ponto de vista hierárquico, de Constituição? Então, o grande problema, o que esbarrava na questão do Pacto de São José foi o seguinte: primeiro que as pessoas confundiam dizendo, não, olha, tem tudo que está no Pacto de São José, tem força de norma constitucional. Não, primeiro que o pacto não tinha força nenhuma, porque ele foi assinado e não foi incorporado. Estes temas do Pacto de São José, estas garantias que foram dadas, elas entram no nosso ordenamento jurídico em razão da composição da Constituição e não por causa da incorporação do pacto, porque o pacto, como nós aprendemos aqui com o professor Fernando, o tratado internacional, enquanto não incorporado, o que ele vale para nada? É um projeto de lei. O Pacto de São José vem e diz o seguinte: incorporamos o pacto, mas incorporamos por decreto. Não é? E aí tem uma norma que conflita com a Constituição. Muito bem. Se você vai chamá-la de supralegal, não é? Ou de legal, supralegal ou legal, ela está abaixo da Constituição. E sob o ponto de vista hierárquico, ou você tem uma norma constitucional ou uma norma infraconstitucional. A palestra foi brilhante, a iniciativa do professor Flávio, com a anuência da professora Adelaide, né? Isso é muito importante, cedendo espaços, né? Foi a primeira de muitas, isso é muito importante para a gente, para a nossa evolução. Eu dei uma palestra aqui sobre direito internacional, Constituição e direito penal. Fiquei muito feliz com a experiência, muito pioneira, ter esse ciclo de seminários numa organização como essa. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje e não perca os nossos próximos debates. Você pode acompanhar a nossa agenda pelo site que aparece aqui pela Central de Concurso. Um abraço e até lá. Nos vemos por aqui.